sacode muito grande, a gente não tem nem como explicar, assim. De repente desceu, caiu tudo, acabou tudo mesmo. Até hoje nós não vimos tragédia desse tipo, não, só vi em televisão. Seguramente foi a cena mais terrível que eu já vi na minha vida. Era pior do que um clima de guerra. Pior porque eram pessoas inocentes, né? Tem muita gente soterrada. Morreu mais de 5 mil pessoas, onde foi essa gente? É impressionante o estado em que essa área ainda se encontra. Abandono total. 12 de janeiro de 2011 ainda vive entre os moradores da região serrana do Rio de Janeiro. Um ano e meio depois das chuvas que devastaram a região, a tragédia continua marcada nos escombros, nas pontes inacabadas, na espera pelos atestados de óbitos, nos cemitérios com mortos não identificados e na lista daqueles que continuam desaparecidos. É como se o maior desastre climático do Brasil estivesse resumido ao descaso. Maria do Carmo Ferreira, que é minha tia, Flávio Ferreira da Silva, que é meu marido, Renata Ferreira, que é minha prima, Micaela Ferreira, prima, João Fabiano Ferreira, prima, Pedro Gabriel Caetano Ferreira, meu filho, Tatiana Ferreira Pimentel, Andressa Ferreira Pimentel, Ana Cláudia, Malvina Gonçalves da Silva, Luiz Carlos, Isabela Morim da Silva, Guilherme Morim da Silva. A dona de casa Amanda Caetano Ferreira, de Campo Grande, Teresópolis, se dedica a procurar 10 dos 29 parentes mortos na tragédia. Entre eles, o marido Flávio, de 28 anos, conhecido como Viola. Já era, acho que meia-noite, 1h, por aí. Aí ele levantou, gritando, Amanda, levanta, levanta. Eu levantei, você sabe o que foi? Falei assim, a casa tá cheia d'água, levanta, levanta. Aí eu levantei, assim, assustada, correndo. Quando eu escutei deu aquele coisa assim, e veio arrebentando igual efeito dominó, veio arrebentando as casas tudo, eu corri, nisso que eu pulei do bujão, que eu tava em cima do bujão de gás, eu pulei, nisso que eu pulei, que eu fui pra porta pra apanhar, meu filho passou a avalanche, levou. Sumiu. As buscas nas áreas atingidas cessaram um mês depois da tragédia. Mas em catástrofes semelhantes em outros países, ocorridas também em 2011, as operações duraram até 3 meses. Olha a pedra! A lista oficial de mortos na região serrana estacionou em pouco mais de 900 pessoas. Impressionou muito pelo grau de perdas documentado e não documentado. Mas por observações de campo nós sabemos que perdemos muito mais do que foi noticiado. Nós basicamente retiramos daquela região, estamos falando de Petrópolis e Teresópolis, cerca de 9 mil medidores que deixaram de existir, quer dizer, clientes, né, clientes residenciais ou comerciais que deixaram de existir para a nossa base. Basta fazer visitas de campo, observando, conversando com as pessoas e anotando inclusive áreas que até hoje se mantêm completamente abandonadas. Na confusão das listas de vítimas, o nome de um agricultor de Nova Friburgo acabou não sendo incluído entre os mortos. José Márcio Macário, de 31 anos, morreu em Salinas ao ser atingido por uma barreira. Quando a gente chegou lá na tragédia, ele já tinha sido levado pelo pessoal mesmo do lugar. Moradores? Moradores.
A última vez eu vi ele no hospital em Nova Friburgo. Vocês ainda não conseguiram, por exemplo, a pensão dele para as crianças? Isso aí a gente não conseguiu. A gente não tem assim, o endereço certo do terreno, o nome, número. Vocês exigem isso, porque era um sítio ali. Era um sítio. O que vocês precisam, na verdade? A pensão para os filhos dele, é isso? Isso aí. E o nome dele lá na lista dos que faleceram nessa tragédia. Também. O agricultor Márcio Oliveira, de Pilões, Nova Friburgo, ainda espera pelo atestado de óbito da filha Maiara. Enquanto isso não ocorre, Márcio considera a filha viva. Até hoje, a família mantém os escombros da tragédia a menos de 100 metros da casa nova. Apesar de ter morrido em Friburgo, Maiara aparece na lista dos mortos do município vizinho de Sumidouro. Vocês são moradores de Friburgo? De Friburgo. Mas ela foi sepultada no município de Sumidouro, porque não tinha caminho e não tinha como levar também, que não passava nada. Sim. E aí vocês já receberam o atestado de óbito da Maiara? Não, ainda não. Porque está lá na mão do advogado e ele falou que a hora que liberasse ia entregar, mas até hoje não. Isso demora muito? Ele disse que demorava muito? De mais ou menos de um ano e meio mais ou menos. Mas já fez 1 ano e meio, né? E nada foi resolvido ainda. Desde fevereiro de 2011, o Ministério Público confirmou a morte de mais 133 desaparecidos. Porém, quase 200 pessoas em toda a região serrana ainda não foram localizadas. Hoje tem quantos sepultados ainda não identificados em Friburgo? 17 corpos. E para cada um, então, desses corpos sepultados em que não houve o reconhecimento familiar ou a identificação científica, nós temos o material guardado e instauramos um procedimento para esse corpo. Nós ainda temos 63 procedimentos em curso relativos a desaparecidos. O que eu assisti na região serrana se assemelha muito a um tsunami. Há uma enxurrada que arrasta aleatoriamente os corpos e os deposita quando a água cede. Então, por exemplo, a gente teve chance de ver no bairro do Campo Grande uma cerca de arame farpado com corpos como se fossem roupa pendurada no varal. E seguramente foi a cena mais terrível que eu já vi na minha vida. Quando nós chegamos no final da noite em Campo Grande, no recolhimento, eles empilhavam crianças mortas. Eu vi empilharem umas 8 crianças da faixa de 4 anos até 10, 11 anos, uma depois da outra. E os bombeiros que faziam o resgate dos corpos, trabalhando em condições precaríssimas, botinas não seladas, com o pé cheio de lama, a ausência de macas técnicas para carregar os corpos, eram carregados em espreguiçadeiras de piscina, em redes, do jeito que dava para carregar. Me lembro de Teresópolis ter problema, eram montanhas de pedras, que era assim, humanamente, não tinha equipamento para se tirar aquilo e os bombeiros não tinham com mão, com máquinas. Ficamos com máquinas permanentemente lá para tentar localizar mais corpos, mas eles mesmos deram a busca por perdida. Os esforços foram concentrados, ninguém se omitiu de trabalhar, de gerar esforços. A gente viu que assim, as pessoas que colaboraram, os moradores trabalharam em conjunto, tudo que pôde ser feito para diminuir o impacto do desastre foi feito. A gente tem que levar em conta que manter essa máquina funcionando tem um custo também. Nossos bombeiros são extraordinários. Todos eles falaram que fizeram o que era possível para eles, que na época o coronel Pedro, que era o comandante, e falou que era aquilo, em desastres daquela magnitude no mundo inteiro, né, tem uma certa hora que não vale mais a pena você procurar. Não dá para achar. Com aquela montanha de pedra que estava ali, você não ia achar, né, mais. Que destruição, hein? A gente achou que nossa missão fosse transportar perito para agilizar o trabalho de identificação dos corpos. Só que quando nós chegamos lá, a gente largou os peritos para lá e começamos a trabalhar para socorrer as pessoas. A gente não tinha, assim, não dava vazão. Quantos dias essa equipe ficou lá na região? 10 dias. A gente trabalhou no primeiro momento para socorrer as vítimas, transporte de bombeiros, de médicos, transporte de medicamento, de água, comida.
transporte de corpos, inclusive até animais, a gente, no final de tudo, a gente chegou a transportar também. Resgatar. Houve falhas num e no outro ponto, e isso foi identificado. As agências foram chamadas para um replanejamento. Numa busca solitária, o borracheiro Osvanor Cardinó, de Nova Friburgo, ainda procura pela neta Laís, de 1 ano e 7 meses. A menina desapareceu quando um morro soterrou o condomínio do lago, onde a família morava. Osvanor culpa as equipes de resgate por jamais ter localizado a neta mais nova. O Corpo Bombeiro tinha que deixar abaixar a água para eles fazerem a procura do corpo por cima, não virar de máquina como virou isso aí. O corpinho dela é pequeno, então vai meter a concha, vai quebrar tudo. E ela não foi soterrada, ela veio por cima do solo. Uma criança de 1 ano e 7 meses vai virar o quê, né? Testemunha da tragédia, o funcionário da Defesa Civil de Teresópolis, Altanir de Souza, acredita que ainda existam corpos sepultados em Campo Grande. Pessoas que estiverem na listagem como desaparecidos e que não apareceram, com certeza ainda estão aqui. Embaixo da terra. Embaixo da terra, que tem muita gente ainda. Há 6 meses atrás, a equipe da prefeitura estava limpando a beira da estrada e encontrou enterrado na beira da estrada um corpo intacto, incrível. O corpo estava mumificado pela areia. Parece que ele foi embalsamado pela areia, estava intacto. Encontrou, a polícia veio, o corpo de bombeiro resgatou e fez aquele sepultamento. Eu acredito que se fizesse isso aqui nessa região, com certeza vai ser encontrado sim. Mais mortos. Muitos mortos. Todo mundo perdeu tudo, com muito sacrifício, entendeu? Então assim, tá todo mundo traumatizado, como eu tô até hoje. Qualquer chuva que dá, enche tudo, como depois de 2011. Isso daqui já encheu, famílias já perderam de novo as casas e tá aí. Olha que bagunça que tá isso aqui, entendeu? Não só aqui, como todos os lugares, né? Eu queria que poderia, pelo menos tentar ajudar a gente, que a gente, poxa, não recebeu ajuda nenhuma até agora, né? Em lote, casa, a gente recupera. Agora, filho, cara, dói muito. A gente vinha, meu filho é único, 6 anos de idade, entendeu? Eu nem sei se eu tenho vontade de recomeçar a vida. Tenta culpar alguém, mas não tem quem culpar. Tava minha filha, tava o namorado dela, minha irmã, 2 sobrinhas e a outra menina que tava lá de coleguinha delas. Sumiu tudo. A gente botou na justiça para poder eles acharem, fazer DNA daqueles corpos que eles enterraram lá em cima. Mas acontece que até agora não acharam nada. O juiz falou ontem que se fosse esperar isso, ia esperar 10 anos para poder sair. Isso aqui era bom, rapaz. Tinha casa para lá, esse morro aí tinha tudo casa. Isso aqui era tudo bom mesmo. Sumiu, acabou. Aqui embaixo, onde teve a tragédia, eu conhecia todo mundo aí. Perdi 5 netas. Uma foi achar lá embaixo, numa casa amarela, lá embaixo, na beira do rio. E as outras? As outras não sei onde tá. Desapareceu. E a senhora não tem medo de continuar morando aqui? Tem não. Eu não tenho medo de morar aqui não, eu amo filho com Deus. O que levou a senhora a escrever o nome dos seus familiares aqui nas pedras, no Campo Grande? Primeiro foi fazer uma homenagem aos desaparecidos. Segundo foi alertar a população para nunca venha esquecer o que nós vivemos no ano passado. Aqui sobreviveu a Dona Anitta, aí daqui sobreviveu a Deiana, o Tiago e a Andriele. E o resto? O resto morreu tudo. Eu fico aqui porque minha mãe não gosta de morar em outro lugar, mas eu não gosto muito daqui não. Por quê? Ah, aqui eu perdi tudo, né? Aqui eu construí minha vida, aqui eu perdi tudo. Nasci, criei aqui, conheci todo mundo, perdi amigos, família, tudo aqui. Dói às vezes ficar aqui. Eu venho, senta aí, às vezes, fico olhando. Ainda lembra de tudo? Lembro. Lembro como se fosse hoje. Às vezes eu acordo assim, parece que a água tá me carregando.
Eu sinto assim, gelado, parece que a água tá me levando. Eu acordo assim, assustado, o grito das pessoas. Isso não sai da tua cabeça? Não. Não. Você tem que continuar vivendo, né? Tem que viver, fazer o que? Ciência, né?